Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês a primeira questão do mapa de ciências dos materiais, certo? Então, nesse vídeo a gente vai resolver a questão A, tá? Vou chamar de parte A. E no próximo vídeo a gente vai resolver a parte B. Então, nessa aula aqui a gente vai ir até a parte onde a gente separa os materiais, certo? Então, caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem no WhatsApp, certo? Então, vamos aqui para a questão e só para avisar, estou usando aqui o Smart Solver para fazer a resolução. Recomendo que vocês usem também, que é muito prático, né, para resolver, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso enunciado. Você foi designado para selecionar um material para uma mola que deve ser tensionada em tração. Ela consiste em 10 espiras e o diâmetro de espira para espira deve ser de 15 mm. Além disso, o diâmetro do arame da mola deve ser de 2 mm. Com a aplicação de uma força de tração de 35 N, a mola deve experimentar uma deflexão não superior a 12 mm e não deve sofrer qualquer deformação plástica. Depois a gente vai organizar essas informações. E aí vem a questão A. Dentre os materiais incluídos no banco de dados do apêndice B, esse apêndice B está disponível lá na sala do café, faça uma lista daqueles candidatos que atendem aos critérios acima. Assuma que o limite de escoamento em condições de cisalhamento seja equivalente a 0,6 sigma L aqui, né? Em que sigma L é o limite de escoamento em condições de tração, e que o módulo de cisalhamento seja igual a 0,4 E, em que E é o módulo de elasticidade. Espera aí, não entendi nada. Vamos com calma que a gente vai entender isso daqui bem passo a passo. O professor da disciplina deixou para vocês, né, um material de apoio para resolver o mapa, certo? Onde tem algumas equações e então as partes mais importantes de lá eu trouxe aqui para o nosso material. Então essa imagem está lá. Então aqui a gente tem algumas informações. O F é essa força, o diâmetro D, que é o diâmetro de espira para espira, que fala aqui ó, de 15 mm, é o Dzão aqui. O Dzinho é o diâmetro da mola, né? Isso aqui é o arame, que é 2 mm. Então o Dzão a gente sabe que é 15 mm, o Dzinho a gente sabe que é 2 mm, o F a gente sabe que é 35 newtons e a gente sabe que a deflexão não deve ser superior a 12 mm. Tá? Então aqui tem um esqueminha. Essas são as equações que estão no material, né, de apoio. A equação 1 até a equação 7. Lembrando que a equação... Qual a equação que foi? Eu não lembro se é a equação 6 ou a equação 5 que teve correção. Porque tinha um 8 aqui que não fazia sentido. Eu não lembro qual equação que é. Se foi a 3, tá? Tem que ver lá. Ou foi a 5 ou foi a 6. Mas aqui tá certinho, tá? Então vocês podem se basear por essas equações aqui. Aí aqui na figura 2, né, traz mais algumas coisas pra gente, que no momento não vai servir de nada, tá? E a gente vai já para a resolução. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular a deflexão por espira. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Ó, aqui está a fórmula, tá mais fácil, ó. A deflexão por espira vai ser igual a deflexão total da mola dividido pelo número de espiras. Deflexão total da mola, quem que é? Vamos ver aqui, ó, no enunciado. A deflexão total é aqui, ó, 12 mm. Por quê? Ele fala que a deflexão não pode ser maior que 12. Então, o meu total, a minha deflexão total vai ser justamente 12. Se fosse 13, estaria errado, porque não pode. É de 12 para baixo. Então a deflexão total máxima nossa é de 12 mm, tá? Então aí esse 12 vem aqui, nesse carinha aqui, ó, tá? E o número de espiras, a gente vai vir aqui, ó. O número de espiras, ela consiste em 10 espiras, tá vendo? 10 espiras.
Então vai ser a deflexão total dividido pelo número de espiras, certo? Se a gente fizer aqui, ó, a deflexão total da mola, que é 12, e dividir por 10, a gente vai encontrar que a deflexão total, a deflexão por espira, vai ser de 1,2 milímetros, tá? 12 por 10 fica 1,2. E como tem essa unidade aqui, ela se repete, tá? Agora, com esse valor, a gente vai conseguir calcular o módulo de elasticidade usando a equação 3, tá? Então, essa aqui é a equação 3. E qual que é a fórmula? Essa daqui é a fórmula, tá? Para fazer o cálculo do módulo de elasticidade. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 8 vezes, tá vendo? A força vezes o Dzão ao cubo, vezes Dzinho na quarta, vezes esse G. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a equação para isolar o módulo de cisalhamento. Então, como que a gente vai ser? A gente vai encontrar o módulo de elasticidade a partir do módulo de cisalhamento. Por quê? Vamos voltar de novo lá no enunciado. Aqui no enunciado, ele fala para a gente aqui, ó, que o módulo de cisalhamento é igual a 0,4 E, ou seja, né, o E a gente sabe que é o módulo de elasticidade. Então, o valor que a gente encontrar ali do módulo de cisalhamento, ele vai ser correspondente a 40% do módulo de elasticidade. Você entendeu a relação? Então, por exemplo, eu calculei qual que é o módulo de cisalhamento. Vamos supor que é 10. Eu sei que esse 10 que eu encontrei, ele equivale a 40% do meu módulo de elasticidade. Aí o que eu faço? Faço uma regra de 3. Então, por exemplo, eu sei que 10 é igual a 40%. 100% vai ser igual a x, que aí o 100% nada mais é do que o meu módulo de elasticidade. Mas, vocês vão ver que fica mais fácil de entender, porque a gente vai montar uma equaçãozinha aqui, ó. Então a gente vai isolou o G é o módulo de cisalhamento. E como que eu fiz isso? Basicamente esse G eu passo para cá multiplicando esse carinha aqui eu passo para cá dividindo. Então fica dessa forma, eu só troquei o G com esse outro rapazinho aqui de lugar, tá? E nisso daqui, o que a gente sabe? Que a força vale 35 newtons, que o Dzão, que é o diâmetro lá de espira para espira, é 15 milímetros, e o Dzinho, né, que é o diâmetro do arame, é 2 milímetros. Então a gente vai pegar e jogar na fórmula. Se a gente pegar aqui esses valores e jogar na fórmula, então ficaria 8 vezes F, que é 35 newtons, vezes o D ao cubo, que é 15 ao cubo, dividido por D na quarta, o Dzinho é o 2, vezes esse carinha aqui, ó, que é a deflexão por espira, que é de 1,2. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 49,2187 gigapascal, tá? E o que o enunciado fala pra gente? A gente guarda essa informação aqui, ó. A gente vai usar, guarda ela. O enunciado falou que o módulo de cisalhamento é igual a 0,4 vezes E. Eu quero achar o E, certo? Então, eu vou isolar o E. Se eu isolar o E, eu vou ficar com E sendo igual a 0,4, está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, fica aqui E é igual a G dividido por 0,4. Se eu fizer essa conta, vai ficar G é 49,2187 gigapascal dividido por 0,4. Então aqui, ó, então a gente sabe que G vale isso, certo? Então agora a gente pode isolar o E, que é o módulo de elasticidade. Isolando o E, acontece o que eu disse, né, que fica o G dividido por 0,4 e o G, o valor está aqui em cima, né? Esse aqui é o valor de G. Resolvendo isso, a gente vai encontrar o valor aqui, ó, de 123,0475 gigapascal. Esse daqui é o módulo de elasticidade. Então, guarda essa informação, tá? Ela vai ser importante para a gente poder selecionar os materiais, tá? Então, perfeito. Aí agora vamos pro próximo, que é calcular aqui o limite de escoamento, certo?
Então, ó, calculando o limite de escoamento em tração mínimo, que tem esse símbolo aqui, sigma Lzinho aqui, e o enunciado ele informa que é essa equação aqui, tá? A gente faz essa equação, perfeito? Aí eu coloquei aqui embaixo, temos, né, só joguei essa equação aqui para baixo, então temos essa equaçãozinha aqui, e a gente vai precisar da equação 2, por quê? Porque na hora de usar a fórmula aqui, equação 6, tá? Porque assim, ó, para a gente conseguir calcular agora esse limite de escoamento em tração mínimo, a gente vai ter que usar a equação 6, que é essa equação aqui. Só que a equação 6, a gente tem que calcular alguns valores antes, que é esse kW aqui, tá? Então vamos lá, vamos primeiro calcular o kW. O kW vai ser, tá lá em cima também a fórmula do kW, tá nas equações. Tá aqui, ó, para vocês verem. O kW tá aqui, ó, equação 2, tá? Então a gente vai vir aqui no kW, é 1,6 vezes o Dzão dividido pelo Dzinho, a gente já tem que usar uma coisa lá em cima, elevado a menos 0,140. Substituindo aqui, primeiro faz aqui, ó, o Dzão sobre o Dzinho, divide os dois, eleva a menos 0,140 e depois multiplica por 1,60. Aí vocês vão encontrar o valor de kW, tá? É um valor numérico, não tem unidade, tá vendo? Não tem unidade. Então kW deu isso. Agora sim, a gente pega e usa a equação 6, que é a equação da tração, tá vendo? Que é esse cara aqui. Esses valores a gente já tem, tal, beleza? Só que o que importa pra gente é justamente o valor em tração mínimo, né? Que é esse sigma L aqui. Então a gente vai pegar, vai isolar primeiro ele. Então como que eu faço isso? Como que eu vou fazer para isolar esse cara? Aqui a gente sabe que esse símbolo, que eu não vou lembrar o nome, eu esqueci esse símbolo qualquer. Mas é esse valor aqui, ó, né? Deflexão por espira é 1,2 milímetros vezes o G que a gente encontrou em cima, que nada mais é que o nosso módulo aqui de cisalhamento, certo? O Dzinho dividido por π vezes o D ao quadrado. Esse cara aqui, ó, o valor de tensão, a gente sabe que, ó, tá aqui, ó, tensão é igual a 0,6 vezes esse carinha aqui, ó, que é a tração em mínimo. Então, no lugar desse tal L aqui, a gente vai escrever 0,6 vezes sigma L. Então, tá vendo? No lugar desse carinha, eu substituí por 0,6 sigma L, sendo igual a todo o restante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o sigma L, que é o nosso tração em mínimo. Esse 0,6 vai passar aqui dividindo todos esses caras. Ou seja, ele passa multiplicando aqui embaixo. Tá vendo? Fazendo isso, eu tenho a fórmula, é essa fórmula aqui, então, para calcular a tração em mínimo. E agora eu só vou substituir os valores. Então aqui é a deflexão, que a gente calcula lá em cima. Aqui é o módulo de desalinhamento. Aqui é o Dzinho, que é o diâmetro do arame. Esse 0,6 veio dessa fórmula aqui, vezes π, vezes d ao quadrado, que é o diâmetro de espira por espira, que é o de 12 milímetros lá, né, se eu não me engano. Só pra gente confirmar. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? 12. Cadê? Dzinho, dzão, tá aqui pra baixo. Pra cima. Tá aqui, ó, é 15, tá? Dzão é 15. O 12 é o máximo lá que impede, né? É a deflexão. Então o Dzão é 15, Dzinho é 2. Certo? Esses caras. Então jogando na fórmula e fazendo o cálculo, a gente vai encontrar 336,1025 megapascal. Certo? Então, a parte de cálculo, pessoal, tá feito, tá? Já tá resolvido. Vocês viram que não é muito complicado, não. É saber qual forma usar, basicamente. Agora, o que a gente vai fazer, tá?
Eu fiz no Excel, tá bom? Então a gente vai pegar os dois valores, o módulo de elasticidade, 123,0475 gigapascal, e o módulo aqui de o limite de escoamento, que é 336,1025 megapascal. Perceba que um é gigapascal, o outro é megapascal. Então o que acontece? Na hora que for escolher o material, esse material vai ter que ter um módulo de elasticidade maior do que isso. Concorda? Então eu preciso pegar um material que tenha um módulo de elasticidade maior do que esse. Porque se o módulo de elasticidade for menor, ele vai entrar na zona plástica. E a gente não pode entrar na zona plástica. Então tem que ser um material que aguente isso aqui ou mais. Tá? Beleza. E mesma coisa aqui. Aqui a gente está calculando o limite de escoamento. Então tem que ser um material que tenha um limite de escoamento maior ou igual a esse valor. Porque se ele for menor, já vai adquirir outras propriedades. Então tem que ser um material que suporte isso ou mais, né? Não pode ser um material mais fraco, tem que ser um material mais forte. Beleza. Por que falando isso? Porque a gente vai selecionar os materiais em cima disso. Eu vou abrir aqui o Excel, eu fiz no Excel. Aqui já vai estar com os materiais. O que vocês vão fazer? Aqui eu estou seguindo o conselho que o professor deu para vocês, que é criar algumas colunas, tá vendo? Eu criei então 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. A primeira, escrito material, condição, o módulo de elasticidade, limite de escoamento em tração mínimo, alongamento percentual e custo relativo. Certo? E aqui do lado, o que eu fiz? Eu criei uma tabela que são nossos valores de referência. Por quê? Porque eu quero deixar isso aqui automático para eu conseguir saber qual material que eu vou selecionar. Então, o módulo de elasticidade em gigapascal, certo? Aí eu venho aqui e coloco o valor, que é o 123, ó, 123,0475. 123,0475 gigapascal. E depois aqui do lado coloquei o limite de escoamento, que está em megapascal, que é 336,1025, tá vendo? Tá aqui. Aí, nessas duas colunas, serão onde eu vou colocar os valores de referência para cada material. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma formatação condicional. Então, ó, tem duas formatações. Aí, como que faz, para quem não sabe? Você vai vir aqui, em formatação condicional, regras de realce das células, e aqui, ó, para o nosso caso, é um valor que seja maior, né? Maior ou igual, certo? Então eu usei aqui, ó, é maior do que. Aí o que eu faço? Formatar as células que são maiores de que. Então, por exemplo, as células que forem maiores que o valor de módulo de elasticidade, deixa eu voltar aqui, ó. Tem que ser uma de cada vez, tá? Então primeiro vamos formatar a de módulo de elasticidade. Vai clicar aqui. E eu vou limpar só para vocês verem, ó, limpar formatos. Deixa eu só excluir aqui a formatação condicional para vocês verem como que faz. Tá? Então, ó, excluir regra. Perfeito, tá em branco agora, tá vendo? Então, ó, seleciono, formatação condicional, regras de realce, é maior do que. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que fique verde todos os valores que forem maiores do que o meu limite aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui. E todos os valores que forem maiores que 123,0475, eu quero que fique verde. Então vem aqui, ó, preenchimento verde e texto verde escuro. Eu clico aqui e dou OK. Aí, você vai perceber que como é texto, vai acabar colocando filtro. É só clicar aqui e limpar formatos. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Ó, todos os valores que possuem um valor maior do que o meu limite que eu deixei, vai ficar verdinho. Então é mais fácil na hora de saber quais materiais atendem aqui em critério. E para o limite de escoamento, mesma coisa. Seleciona, formação condicional, regras de realce, é maior do que. Agora você vem aqui, ó. Todas as células que forem maiores do que o 336,1025, eu quero que fique verde também.
Aí vai pintar, tá vendo? Então aqui eu cancelei. Aí depois é só fazer um filtro aqui, ó. Filtrar por cor. Que vai trazer todos os verdinhos primeiro aqui. E você já sabe qual material usar, tá? Mas antes disso tem um outro passo, tá? Isso aqui é só para vocês verem como que eu fiz aqui a formatação. Agora, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que abrir lá o apêndice B. Estou com ele aberto aqui, tá? Só voltar para vocês verem. Então, apêndice B. E no apêndice B, vocês vão ter que encontrar os materiais que são candidatos para serem os materiais dessa mola, levando em consideração o módulo de elasticidade e o limite de escoamento. Como começar? Então vocês vão abrir o apêndice B e vão lá, ó, em B2, tá vendo? Módulo de elasticidade, que é esse primeiro cara. Então a gente vai lá na B2, ó, B1, tá vendo? Vamos na B2. B1 e ó, B2. Aqui ainda é B1, tá vendo? B2. Essa daqui, ó, valores do módulo de elasticidade. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar todos os materiais, tá vendo? Que estão aqui e vamos marcar aqui, ó, qual que é o módulo de elasticidade em gigapascal, tá vendo? Só que vocês vão ver o seguinte, que vai ter algumas variações de materiais, que é essa condição aqui, ó. Eu já vou mostrar aqui que é. Mas basicamente, aço A36 é o primeiro da lista. Vem aqui e escrevo aço A36. Qual que é o limite? Qual que é o módulo de elasticidade dele? É 207. Então vem aqui, ó, 207. Ah, o aço 1020. Aço 1020. Qual que é o módulo aqui de elasticidade? 207, tá vendo? Então vocês estão fazendo isso. Pega todos os materiais que está aqui, escreve eles aqui e vê qual que é o módulo de elasticidade. Depois, dos aços, mesma coisa. Copia aqui o nome de todos esses aços, na sequência que está aqui, e vem colocando os valores, tá vendo? Então você vem aqui, ó, inoxidável, e vem pondo os valores. Vai fazendo isso. Faz bastante aí, tá vendo? Bastante material. Tá? Basicamente é isso. Mas aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia dos materiais que eu selecionei, tá? Aí, na hora de escolher aqui, ó, os materiais que tem o limite de escoamento, vocês vão ver que vai ter uma informação a mais, que é a condição. Então, primeiro, faz isso. Pega os materiais da tabela B2, tá? E marca aqui o módulo de elasticidade. Eu aqui, ó, no total eu tenho 40 materiais, tá? Materiais menos, é que alguns têm outro tratamento, tá vendo? Que nem ó, o aço 1040, tenho 3, mas em 3 tipos de tratamento, certo? Aí, esse cara aqui, ó, de condição, ele vai estar lá no limite de escoamento, que vai ser a tabela, só para vocês verem, ó. Vem aqui, ó. Limite de escoamento, vai ser a B4, se eu não me engano. Vamos lá ver. Estou descendo aqui, ó. Descer mais um pouco, vamos ver se é essa. Aqui, ó, limite de escoamento. É a tabela B4, certo? Aí você vai para a tabela B4, aqui é B3 ainda, vem na tabela B4 e vamos fazer o restante, tá vendo? Aqui nem aço 36. Agora ele tem uma condição aqui, ó, que é o laminado a quente. Então, aço 36, condição, laminado a quente. Ele tem esse módulo de elasticidade. Agora o limite de escoamento, ó, vai de 220 a 250. Então eu estou colocando o valor máximo aqui, ó, 250. Que nem ó, o aço 1020. Perceba que eu tenho dois. Por quê? Porque na hora que eu venho aqui no aço 1020, eu tenho todos esses aços aqui, ó. O laminado a quente, estirado a frio, recozido e normalizado. Aí, vocês podem vir aqui, aço 1020, vocês duplica, triplica aqui os aços e coloca os valores. Mas como eu sei que o meu limite aqui de escoamento é 336, eu nem peguei os valores com menos, que nem aqui, ó, 210, eu nem coloquei. Por quê? Porque eu sei que tem que ter no mínimo 336. 295 também não. Então eu só coloquei o aço 1020 estirado a frio e o normalizado, ó. Estirado a frio e normalizado. O estirado a frio, se eu vier aqui, ó, aço 1020 estirado a frio. Vocês vão ver que o limite de escoamento é de 350.
Então, aço 1020, estrada frio, 350. O normalizado, que é o outro que eu escolhi, o limite dele é 345, ó. Então o aço 1020 normalizado, 345, tá vendo? Então faz isso para todos. Ó, aço 1040, eu selecionei 3. Estirada frio, recosido normalizado. Então, ó, peguei esses 3 aqui, ó. Por quê? Porque eu já vi que 290 é menor do que 336, então já não vai atender o meu requisito. Então, fiz aqui, dupliquei, tripliquei aqui o aço 1040. Lembrando que o módulo de elasticidade é o mesmo, porque é o aço. O que vai mudar é o escoamento por conta do tratamento que vai ter. Escrevi os 3 e aqui na frente 490, 355, 375. 490, 355 e 375, tá vendo? E faz isso para todos, tá? Faz isso para todos. Feito isso, vocês vão montar essa lista, tá? Não esqueça de pôr aqui, ó, o alongamento percentual. Esqueci de pôr em alguns. Eu vou completar essa tabela. Mas aqui, ó, vocês vão ver que tem aqui na frente do material, tem aqui, ó, o alongamento percentual, tá vendo? Então, se pegar aqui o aço 36, ó, laminada quente, a gente tem aqui 220 a 250 como limite de escoamento e um alongamento percentual de 23, tá vendo? Então, vocês colocam também. Monta a lista e com isso a gente vai ter os candidatos. Quem serão os candidatos? Serão aqueles que atendem os dois requisitos. Então vai ser os dois lados verdinhos aqui, ó. Então vou pegar aqui, ó, classificar por cor verde e aqui vou classificar por cor verde também. Então vocês vão ver, ó, que os que atendem, eles vão ficar aqui em primeiro, certo? E os que não atendem, tá vendo? Aqui atendeu o módulo de elasticidade, mas não atendeu o tração em mínimo. Aqui atendeu o tração em mínimo, mas não atendeu o módulo de elasticidade. Os que atendem realmente são esses caras aqui. Eu só preciso ver esse cara aqui, ó, porque esse cara ele não tem um valor lá na tabela, ele parece como um risquinho, tá? Mas aqui no total tem cerca de 20 materiais, tá vendo? Uns 20 materiais. Então, a parte A tá feita, basicamente. Tá, dá pra pôr mais materiais. Eu até recomendo que vocês coloquem mais materiais que eu coloquei. Eu coloquei alguns só, mas dá pra pôr mais ainda, que tem bastante material ali. Então, junta pelo menos aí uns 25 materiais aí, tá? Uns 20, 25 materiais. Aqui, ó. Aqui tem 22, na verdade, ó. Tem 22 materiais aqui, que são possíveis candidatos. E a parte A tá feita. Por quê? A parte A, o que me pede pra gente fazer? Pede pra gente calcular, fazer esses cálculos, né? E cadê aqui, ó? E fazer a lista, né? Então é pra gente fazer uma lista daqueles candidatos que atendem aos critérios acima. Então tá feita a lista. A lista tá pronta. Essa aqui é a lista, tá? Desses itens aqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Esses aqui são os materiais que a gente tem como candidato. Tá? A parte A tá feita. Depois a parte B, a gente vai ter que buscar o custo relativo no apêndice C e determinar qual material utilizar, tá? Mas aí é o conteúdo para outro vídeo. Para esse caso, é montar a lista, fazer esses cálculos e chegar aqui, né, nesses materiais, ou mais, né? Se tiver mais, melhor. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido aí fazer a lista com os materiais, conseguir fazer os cálculos. Caso tenham dúvida, tá? Me procurem. Mas essa aqui foi a lista que eu cheguei de materiais. Vou deixar aqui para vocês verem, tá? Essa aqui é a tabela. E espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem. E durante a semana eu vou resolvendo a parte B para poder postar para vocês. Certo? No mais é isso. Um abraço, pessoal, e bons estudos.